Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, viemos para mais uma aula da tabela periódica. Isto mesmo, aqui neste canal nós temos uma playlist em que nós estudamos a tabela periódica, desde os primórdios do homem até os dias atuais. Claro que neste momento nós estamos construindo a história da tabela periódica. Neste específico programa, nós vamos falar daqueles dois pesquisadores fundamentais para a edificação da mesma, o alemão Julius Lothar Meyer e o russo Dmitri Ivanovich Mendeleev. A diferença de datas entre Meyer e Mendeleev é de apenas um ano, e na verdade Meyer foi o protagonista. Mas cuidadoso que era, deixou o esboço da sua tabela para que colegas cuidassem e os mesmos demoraram para entregá-lo. Neste ínterim, o nosso amigo Mendeleev publicou a tabela. No entanto, a história consegue fazer justiça a esta causa. Mas antes que a gente comece essa história, não se esqueça, meus amigos, de, por favor, curtir o canal, se inscrever, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo nas redes sociais. Se quiser nos ajudar, temos o botão Seja Membro e nas descrições o Apoia-se. Muito bem, vamos lá então com uma segunda parte da biografia do grande alemão Julius Lothar Meyer. Nós vimos na aula anterior que Meyer era médico e químico. E em 1876, tornou-se professor de química na Universidade de Tübingen, onde permaneceu até a sua morte. Publicou seu livro Teoria Química Moderna em 1864, onde desenvolveu assunto referente à relação entre peso atômico e propriedade dos elementos químicos. Veja então que ele já estava buscando a famosa periodicidade que daria origem à tabela periódica moderna, fazendo então uma primeira versão da tabela periódica. Note que Mendeleev a publicou em 1869, mas Meyer já tinha um esqueleto 5 anos antes. Esta obra foi republicada em inúmeras edições. Em 1868, ele escreveu a primeira edição da tabela periódica estendida, detalhada, estudada com as propriedades dos elementos, muito semelhante à publicada um ano depois, em 1869, por Dmitri Ivanovich Mendeleev. Esta obra, a chamada tabela periódica, ficou em mãos de colegas para análise, sendo publicada somente em 1870. Portanto, um ano após a tabela periódica que deu a primazia a Mendeleev e que lhe deu a fama. Também, em 1870, publicou trabalhos relacionando o volume atômico do elemento com seu peso atômico. Esta relação, ela foi muito utilizada como sinônimo de peso atômico até se conhecer o interior do átomo, que, como já vimos, era formado por partículas. Em diversos estudos apresentados, ele tentava recalcular valores de pesos atômicos dos elementos conhecidos. Muito metódico, muito criativo. É óbvio que ele passou toda a sua vida tentando dar precisão e seriedade àquela classificação. Meyer esteve sempre mais preocupado com as propriedades físicas dos elementos do que com as propriedades químicas, como era a grande preocupação de Mendeleev.
Ele também não publicou de imediato sua obra em 1868, quando ela estava pronta, por não estar convicto em relação à descoberta de novos elementos para preenchimento de espaços vazios na tabela periódica, o que muito fez Mendeleev, inclusive com algumas coincidências bem interessantes. Mas é isto. Na próxima aula da tabela periódica, começaremos uma biografia mais detalhada sobre Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ficamos por aqui, um forte abraço, eu os verei oportunamente. Tchau, gente!